Olá, caro aluno! Neste vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre um episódio muito marcante da história do Brasil, a Revolta da Vacina. No ano de 1904, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. A cidade passava por muitas mudanças e sua população crescia rapidamente, de mais ou menos 500 mil habitantes em 1890 para algo em torno de 1.150.000 pessoas em 1920. O grande problema da cidade era a habitação. Na área central, existiam muitos cortiços e casas de cômodo. Além disso, a cidade enfrentava péssimas condições de saneamento básico. Não havia rede de esgotos, os dejetos eram jogados no mar, que poluía as praias. Enquanto a cidade se expandia para a zona sul com o bonde e para a zona norte, o centro da cidade era densamente povoado. As ruas eram estreitas, sinuosas, repletas de cortiços, lojas, oficinas e estalagens. Além disso, a cidade sofria com epidemias de febre amarela, malária, peste bubônica e varíola. Eram doenças com altos índices de mortalidade e que afastavam estrangeiros que chegavam na cidade pela zona portuária. Naquele período, o Rio de Janeiro ficou conhecido como Cidade Morte, causando péssima impressão no exterior. Engenheiros e sanitaristas culparam os cortiços pelas doenças. Em 1892, o prefeito Barata Ribeiro começou a demolir as habitações coletivas. A primeira delas foi a conhecida como Cabeça de Porco, na rua Barão de São Félix, centro da cidade. Por isso que a expressão cabeça de porco é sinônimo de cortiço. Cerca de 4.000 pessoas ficaram sem moradia com a derrubada das habitações. Elas pegaram as madeiras da demolição e construíram barracos em morro próximo, e o chamaram de Morro da Favela, atual Morro da Providência. Foi a primeira favela do Rio de Janeiro. Muitas pessoas foram desalojadas dos cortiços, numa ação que ficou conhecida popularmente como Bota Abaixo. O objetivo era tornar o Rio de Janeiro uma cidade nos moldes europeus. Para os médicos sanitaristas, os cortiços eram os maiores responsáveis pela disseminação de doenças. Portanto, era necessário demolir todos eles. Rodrigues Alves assumiu a presidência da República em fins de 1902. Ele convidou o engenheiro Pereira Passos para ser o prefeito da cidade, com carta branca para realizar reformas na cidade. Pereira Passos viveu alguns anos em Paris e, como a elite brasileira da época, era admirador da cultura francesa. Ao assumir a prefeitura, ele proibiu que mendigos ficassem nas ruas, a criação de aves e porcos nos quintais e as crianças de soltarem pipas, balões e fogos de artifício. Proibiu também atividades comerciais nas ruas, como vender carvão, carne de boi, vassouras, doces, caldo de cana, entre outros. Ele também criou problemas com o carnaval e as serenatas. Para realizar as obras de modernização da cidade, Rodrigues Alves aprovou no Congresso Nacional legislação que garantia ao engenheiro Pereira Passos carta branca para remover e despejar famílias inteiras das construções que deveriam ser demolidas. Os engenheiros consideravam que as vielas apertadas e sinuosas do centro da cidade também eram causadoras das doenças. Sem ventilação, rede de esgotos e entrada de luz solar, as estreitas ruas deveriam dar lugar a vias amplas e avenidas largas. No processo de modernização do Rio de Janeiro, a cidade foi redesenhada. Foi construído um novo porto com guindastes de última geração. Duas grandes avenidas foram abertas para escoar os produtos que chegavam e partiam dos navios: a Avenida Rodrigues Alves, margeando o porto, e a Avenida Francisco Bicalho. Mas a novidade foi a construção da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. Para isso, foram demolidos cortiços, casas de cômodo, lojas e pequenos prédios. Centenas de milhares de pessoas tiveram que deixar a região, algo que trouxe muito transtorno a todos. A nova avenida, atravessando todo o centro da cidade, foi construída entre fevereiro e outubro de 1904. O prefeito Pereira Passos queria transformar a cidade em uma réplica de Paris. Na região da atual Cinelândia, ele construiu o Teatro Municipal, o Museu Nacional de Belas Artes, o prédio do Supremo Tribunal Federal, o Palácio Monroe e a Biblioteca Nacional. Com a Avenida Central,
vieram automóveis, luz elétrica, gás e água canalizados e cinemas. O Rio de Janeiro transformava-se na Paris da imaginação de Pereira Passos. Ele também construiu a Avenida Beira-Mar, ligando a Avenida Central ao bairro do Flamengo, e alargou muitas ruas no centro da cidade. Mas era preciso erradicar as doenças. 3 delas eram mortíferas: a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Para isso, foi convocado o médico Oswaldo Cruz. Primeiro, ele combateu a febre amarela, tomando medidas que afetaram toda a cidade. O mosquito Aedes aegypti transmitia a doença e Oswaldo Cruz decidiu combatê-lo. Para isso, ele montou equipes de agentes sanitários organizados em brigadas mata-mosquitos. Essas brigadas eram autorizadas a entrar nas casas das pessoas para lavar caixas d'água, jogar inseticidas em ralos e bueiros e obrigar os moradores a realizarem reformas e limpezas de calhas e porões, assim como remover entulhos e eliminar depósitos de água. Com as medidas tomadas, a febre amarela foi erradicada da cidade. Como a peste bubônica é uma doença transmitida ao ser humano pela pulga do rato, Oswaldo Cruz passou a comprar da população ratos mortos, conseguindo assim também a erradicação dessa doença. Em seguida, Oswaldo Cruz voltou-se contra a varíola. Para isso, era necessário vacinar a população, algo que é corriqueiro hoje, mas na época não era. Para obrigar a população a se vacinar, o presidente Rodrigues Alves aprovou uma lei que tornava a vacinação obrigatória. Essa medida, porém, desagradou a população. O grande problema era que as pessoas não conheciam os benefícios da vacina. O governo, por sua vez, não fez campanhas de esclarecimento. A população ficou receosa e com dúvidas sobre os líquidos que seriam injetados em seus corpos. Afinal, que líquidos seriam aqueles? Por fim, os homens também reclamavam por razões de ordem moral. Afinal, agentes sanitários tocariam nos braços de suas esposas e filhas, certamente durante sua ausência, algo desonroso aos chefes de família daquela época. Dentro desse movimento de resistência, foi criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória, que contou com o apoio de parte da população, de organizações sindicais, da imprensa e da oposição política e militar ao governo. No dia 9 de novembro de 1904, as regras de vacinação foram publicadas no jornal A Notícia. No dia seguinte, a população ocupou as ruas da cidade, manifestando sua insatisfação com as medidas de Oswaldo Cruz. A polícia reprimiu os manifestantes. A população se defendeu atirando nos policiais pedras e pedaços de madeira, retirados dos canteiros das obras que modernizavam a cidade. Os confrontos duraram 4 dias e foram se intensificando com o passar do tempo. A revolta popular foi contra a vacinação obrigatória, mas também havia grande irritação com as proibições do prefeito Pereira Passos e contra o processo de modernização da cidade, com as remoções dos moradores de seus locais de habitação. Havia também a questão moral, os homens entrando nas casas e tocando os braços das mulheres. Durante 4 dias, a cidade do Rio de Janeiro se transformou num campo de guerra. Bondes virados formavam barricadas, focos de incêndio podiam ser vistos por toda a cidade. Os trilhos foram arrancados e as pedras das vias também. Os confrontos causaram muitos feridos e algumas mortes. Houve inclusive uma tentativa de golpe militar contra o governo de Rodrigues Alves por parte dos militares oposicionistas. Na tentativa de estancar a revolta popular, Rodrigues Alves convocou o exército e revogou a obrigatoriedade da vacina. 4 anos depois, uma epidemia de varíola matou 6.400 pessoas no Rio de Janeiro. Somente nos anos 60, o Estado brasileiro passou a realizar campanhas de esclarecimento sobre a necessidade da vacinação contra a varíola. Com a aceitação da população, em 1971, a varíola foi erradicada do Brasil.